Glória. Continuando, irmãos, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte, tá vendo? A segunda morte que a gente deu lá, né, a respeito em capítulo 20, versículo 4, né? O povo que está lá no milênio não passa pela segunda morte. É muito claro isso lá, não tem segunda morte. Depois vem o versículo 5, né, falando assim, que essa é a primeira ressurreição. Então vamos lá. Então a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Terminou o julgamento de Deus, o lago de fogo é o destino final de todo ímpio. Satanás, a besta, os falsos profetas, os demônios, a morte, o Hades e todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, porque não puseram sua fé no Senhor Jesus Cristo. A visão de João não permite nenhuma transigência no julgamento de Deus. Se pela fé não nos identificamos com Cristo, confessando como Senhor, não haverá esperança alguma nessa segunda oportunidade, nenhuma outra apelação. Mas também deixando muito claro, nós vamos ver daqui a pouco, que não adianta só aceitar Jesus Cristo, não adianta só ir à igreja, não adianta só ter carteirinha de membro, não adianta só dizer que é evangélico, não. Você tem que botar isso em prática. Eu volto a falar, o povo anda falando muito de Deus, mas pouco com Deus. Precisa falar com Deus. Conforme você vai orar, isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu exatamente comigo. Eu deixei muito claro, era muito fraquinho, né? Um dia lá em cima, 5 dias lá embaixo, né? E depois que eu comecei a orar mesmo, levei a sério. Isso aqui é um ministério. É um ministério. É um ministério. Isso aqui é um compromisso que eu tenho com Deus, é todo dia. Eu como todo dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é todo dia. Uma simples oração que, infelizmente, o pessoal está ocupado lá com exegese, né? Hermenêutica. Esquece o beabá da palavra de Deus. Então, a Bíblia descreve quando o terrível destino dos perdidos, né? Fala da tribulação e angústia, pranto e ranger de dentes, né? Tribulação e angústia lá em Romanos 2,9. Pranto e ranger de dentes, Mateus 22, 13 e 25, 30. Vamos vendo. Eterna perdição, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Do tormento eterno, Mateus 25, 46. De um inferno e de um fogo que nunca se apaga, Marcos capítulo 9, versículo 43. De um ardente lago de fogo e de enxofre, aqui em Apocalipse 19, 20. E onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Realmente horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, Hebreus 10, 31. Bom seria para esse homem se não houvera nascido, Mateus 26, 24. Então os crentes do Novo Testamento tinham nítida consciência do destino de quem vive no pecado. Está ouvindo? Está ouvindo? Não adianta só ter carteirinha de membro, ir para a igreja, chegar no domingo, oh Deus, o Senhor te amo, etc. E sair dali já direto para a fornicação, trair, né, cônjuge, e não praticar sexo sem ser casado, para lavar para crente, só para crente, entendeu? E levar a vida de qualquer maneira, botar o irmão na justiça, e por aí não perdoar, e por aí vai. E aí leva a vida de qualquer maneira, aí vai tomar santa ceia, aí depois não sabe por que está tendo um problema na família, né? Problema sério, não sabe por quê. Aí leva a vida de qualquer maneira. Não, mas Deus entende, Deus é amor, fogo consumidor tirado da Bíblia, né? Como outras passagens lá também, né? Onde o Senhor Romanos 8, 8, acho que agora fiquei na dúvida exatamente isso, agora está me confirmando, então vamos lá, Romanos 8, a pessoa está me confirmando, Romanos 8, versículo 1, ó, obrigado Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As igrejas modernas só param aqui. As igrejas gospel param aqui, mas só que o versículo não para. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há condenação para crente que anda segundo o Espírito. Andou segundo a carne, não vai para o céu. Gálatas, lá no capítulo 5, vai falar das obras da carne. Não herda o reino de Deus. Continuando, por essa razão eles pregavam com lágrimas, né? Quanto tempo que eu não ouço falar nisso?
Olha, pregavam com lágrimas, que coisa linda. Marcos 9:24 e Atos 20:19. Defendiam a palavra infalível de Deus e o evangelho da salvação contra todas as distorções e as falsas doutrinas. Filipenses 1:17 e 2 Timóteo 1:14. O sinistro fato do castigo eterno para os ímpios, né, e para aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo, né, como o próprio Senhor Jesus fala, irmãos, naquele dia, né, olha, Senhor, Senhor, eu não te conheço, gosto de praticar isso, que iniquidade. Ia na igreja para fazer as coisas, mas não obedecia. Não era importante, porque Deus entende tudo, inclusive o meu pecado. E Deus é sério, irmão. O Espírito Santo, lá naquela passagem, lá, agora me lembro, está lá em Isaías, que o Espírito Santo se deixou de ajudar e passou a lutar contra eles. Vocês vão continuar no pecado? Então peraí. Então o sinistro fato do castigo eterno para os ímpios, né, e para aqueles que desobedecem, para levar o evangelho a todo mundo, fazer o máximo possível para persuadir as pessoas a se arrependerem e aceitarem a Cristo antes que seja tarde demais. É uma das coisas que eu pretendo, irmãos, que o Senhor me use para levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos. E eu creio que o Senhor vai me fazer isso, hein? Eu creio. Como? Não sei, mas eu creio. Creio que Deus ainda vai me usar. Irmão, 67 anos, mas ainda dá fruto. Se Deus vai me ajudar, né? Sendo podado. Um dia desse a palavra, Senhor, eu quero uma palavra. Abre lá em Jeremias 18, né? Casa do olheiro. Cara, busca, acha. Versículo 15. E que aquele que não foi achado no escrito do livro da vida foi lançado num lago de fogo. Lá no capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse, diz assim, ó: fica claro que qualquer pessoa que experimenta o novo nascimento, mas que posteriormente deixa de perseverar na fé e de viver vitoriosamente, terá seu nome tirado do livro da vida. Então nós vamos ver lá Apocalipse 3. Ih, meu Deus, abri direto. Olha só que coisa. 3:5 diz assim, ó: o que vencer, não é todo mundo não. O que vencer será vestido de vestes brancas. Oh, Jesus amado. E de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida, e confessaria o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vencer o quê? Tenta imaginar, né? Fica claro que qualquer pessoa que experimenta o novo nascimento, tá aqui, ó, mas que posteriormente deixa de perseverar na fé, de viver vitoriosamente, será seu nome tirado do livro da vida, né? Ter o nome apagado do livro da vida é perder a própria vida eterna. Acabou, irmão. Uma vez só para sempre, me ensinaram assim. Lamentavelmente cavaram um buraco para você, ó. Ao invés de tu crescer para cima, tu cresceu para baixo, que nem rabo de cavalo. Ser finalmente lançado no lago do fogo. Então lá em Apocalipse 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, irmãos, quem vencer, não é de qualquer maneira não tem bagunça no céu não, irmão. Lá não é lá não é, eu ia falar, mas eu deixo para lá. Então, o vencedor, né, que no grego é Nikon, é aquele que mediante a graça de Deus, recebida através de fé em Cristo, experimentou o novo nascimento, permanece constante na vitória sobre o pecado e o mundo de Satanás. Agora, não quer dizer que esse crente não vai ter problema. Vocês estão lembrados aí uma das coisas que fez um monte de crente aí ficar fraco na fé, até desviar, né? Aquela história, né? Só vitória, né? Houve aí um período aí que negócio de prosperidade que mudaram até o nome de Jesus. Qual o nome da prosperidade? Que nem algumas seitas aí já perguntam: quem é teu salvador? Sábado. Então, irmãos, é aquela história, mas vai ter problema. E você pensa que você não vai de vez em quando baquear, que não vai, o quê? Esse negócio que aconteceu aí, que deu uma baqueada em mim, mas o Senhor me levantou, irmão, o Senhor tem me levantado, né? Eu não posso esconder não, mas alguns comentários aqui me animaram, me ajudaram, muito, né? Então vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Cercado de muita oposição e apostasia, o vencedor se recusa a se conformar com o mundo e em impiedade dentro da igreja, né? Sistema. Fica com medo de falar não.
O que acontece muitas vezes hoje em dia na igreja é o seguinte, que aí você tem o teu pecado, que tu não confessa para Cristo, vai confessar para o homem lá para tu ver só uma coisa. Todo mundo fica sabendo, o quê? Confessar para Cristo, ele que pode perdoar pecado, né? E aí, mas eu não vou falar do pecado, porque eu também tenho. Todo mundo é pecador, isso não tem a dúvida, né? Mas não significa dizer que a gente vai ficar prostrado, né? Que eu costumo falar para vocês, eu vou lá e me coloco para o Senhor para interceder. Quando eu observei aquela passagem lá no final, né? Mãos santas, sem ira nem contenda, misericórdia. Vencer isso aí não é fácil não, mas tem que vencer para o Senhor te usar. Essa é a realidade. Então ele ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas, né? Permanecer fiel a Cristo até o fim e aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã. É isso que acontece. Nas igrejas de Deus, o vencedor e somente o vencedor vai comer da árvore da vida. Não sofrerá o dano da segunda morte, receberá o maná escondido e um novo nome. E as pessoas têm que parar com esse negócio que a igreja de Deus, né, é aquela placa, o lugar que tu vai lá para, né, muitas vezes eu vi o homem falar, não é isso não, irmãos, a igreja somos nós, cada um de nós, tá? Aí nós congregamos, né, ali forma, né, um corpo, né, onde o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça, mas nós somos a igreja. Deus não tem compromisso com placa, denominação, CNPJ, com cimento, com tijolo, não tem compromisso com esse tipo de coisa. Tanto é que ele mostra isso muito claro com o templo, né? Ele consagrou o templo, etc e tal. Vai pecar para tu ver lá o que aconteceu com o templo. Vai lá ver Salomão e... Não quero saber desse negócio de templo, não. E ele não tem mais nada a ver com o templo aqui na terra, não. Vão reconstruir, mas não tem nada a ver com Deus, não, tá? Então vai receber um maná escondido, seu nome não é removido do livro da vida, será honrado por Senhor Jesus Cristo, permanecerá com Deus no templo, né, no céu, terá sobre si o nome de Cristo e a nova Jerusalém, e será para sempre filho de Deus. O segredo da vitória é a morte expiadora em Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança no amor de Cristo até a morte. Nós vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou então nós vamos ser por eles vencidos. Não tem meio termo. Ou você vence ou tu é vencido. Acabou. Meio barro, meio tijolo, em cima do muro, não tem essa história não. Morno, Deus bonita. Não pode, irmão. Acabando por ser lançado no lago do fogo aqueles que continuarem no erro e no pecado. Então nesse dia, irmãos, eu, graças a Deus, consegui trazer aqui essa porção, teve que ficar em duas partes. Eu volto a falar para os irmãos, eu sinceramente, aos poucos, estou me sentindo mais forte, irmãos, né? Espiritualmente falando, me sentindo assim mais forte, mais... Eu sou uma surda, eu quero, irmão, ser um instrumento na mão de Deus para fazer como Deus quer. É claro que a gente tem nossos pensamentos, nossas ilusões, nossos sonhos, mas a gente não pode viver no mundo de ilusão não, senão a gente vira fantasia. Botar pé no chão. Pé no chão significa dizer o quê? Seguir o que a palavra ordena, entendeu? Não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então sirva para a vida de cada um. Não tem nada perdido, não tem nada. Deus ele avança, né? Se a gente for observar, né, Paulo, né, o ministério de Paulo, que coisa linda. Daqui a pouco tu olha lá, Paulo estou na cadeia. Se esse homem fosse de Deus, ele não ia ser preso, não. Então, irmão, toma cuidado, porque Deus ele tem a maneira dele de agir na vida de cada um. Graças a Deus que o Senhor continua nos abençoando. Muito obrigado, Senhor. Fortaleça teu povo, ajuda teu povo, instrua teu povo. E Senhor, esse dom aí, Senhor, dá entendimento, dá instrução, para que possa falar mais sobre isso. E testifica na pessoa que recebe, Senhor, esse dom. Olê para lá e quem não recebe, abençoa, Senhor. Guarda a tua igreja, livra do mal, Senhor. Guarda a tua família, guarda essa família, guarda essa casa, Senhor. Proteja, cura. Jeová Rafá, entra, Senhor, meu Deus, nesse lar. Traga alegria, Senhor, meu Deus, é união. E abençoa, ó Deus, a todos. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Testifica essa mensagem, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.